Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí. Vamos começar esse nosso momento de hoje com uma frase que o professor Márcio gosta demais, que diz assim: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pois bem, né? Como muitos de vocês já sabem, essa frase é de autoria do sábio Pitágoras e é dele que a gente vai falar hoje, né? No vídeo anterior, o professor Márcio chegou a conversar um pouquinho sobre a biografia de Pitágoras, né? Chegamos a apresentar superficialmente o seu teorema, e naquela ocasião, o professor Márcio chegou a conversar um pouco com vocês sobre o teorema de Pitágoras, ali fundamentado no triângulo egípcio, o triângulo mágico, né? Aquele de catetos 3, 4 e a hipotenusa 5. Uma demonstração muito fofa, muito bonitinha, mas às vezes pode pairar uma dúvida, né? Será que o teorema de Pitágoras ele só pode ser demonstrado no triângulo mágico, no triângulo 3, 4 e 5? Então a proposta de hoje é convencê-los sobre o porquê de cateto quadrado mais cateto quadrado ser igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo bem? Peço que acompanhem com muita atenção, com muito empenho, essa demonstração que o professor Márcio preparou para vocês com muito carinho. Vamos lá. Para dar início a essa demonstração, então eu proponho a vocês que tomemos por base esse quadrado aí, né? Esse quadrado azul. Um quadrado qualquer de lado L. Acompanhem com bastante atenção, né? Então o que o professor Márcio vai fazer? Vamos considerar aí esse lado superior do quadrado, vamos dividir esse lado em duas partes, mas não ao meio, tá? Eu vou dividir exatamente nesse ponto, onde essa primeira parte vale y e a segunda parte vale x, tudo bem? Então esse lado menor vale x e o lado maior vale y, belezinha? Vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer a mesma coisa nesse outro lado do quadrado. Vamos traçar essa linha aí, tranquilo, né? Esse primeiro segmento mede x, o segundo vale y. Pois bem, se você prestar bastante atenção, né, vai ver que nós temos aí, então, dois quadradinhos, né, e dois retângulos, né? Um quadrado de lado x por x e um outro quadrado y por y. E esses dois retângulos, eles têm lados medindo x por y. Tudo bem? Dando continuidade, vamos fazer o seguinte, queridos. Cada um desses retângulos, o professor Márcio vai traçar uma diagonal. Tá, essa diagonal, sei lá, vamos chamar ela então de Z, né? Ela tem uma medida Z. Então agora, olhando para esses dois retângulos, então nós temos 4 triângulos, tudo bem? Que eu vou até colorir aí de uma maneira diferente, tá? Amarelo, vermelho, verde e roxo. E o que é que nós sabemos desses 4 triângulos? Nós sabemos que eles são congruentes, né? São 4 triângulos idênticos. Tudo bem que o professor Márcio está colorindo de uma maneira diferente aí, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. E os 3 lados desses triângulos medem x, y e z. Tá tudo bem até aqui? Dando continuidade, vamos fazer o seguinte. Eu quero agora um quadrado idêntico a esse primeiro. Igualzinho. Isso. Né? Vamos botar um quadradinho aí. E agora vamos separar os dois. Vamos descer. Perfeito. Então nós temos aí 2 quadrados. O primeiro mais colorido e um segundo. Mas nós sabemos que esses 2 quadrados são idênticos. Que eles têm a mesma área. Olha a proposta do professor Márcio agora. Esse primeiro triângulo amarelo, né? Eu vou colocar esse triângulo no quadrado de baixo, isso. Agora, se vocês observarem, do jeito que ele foi colocado aí, sobra um espacinho, né, à sua direita, que mede exatamente x. Ou seja, vamos pegar esse outro triângulo vermelho aí e colocá-lo aí do lado. Olha só como ele se encaixa, né? Lembrando que ele tem uma altura y, como vocês podem ver aí, ainda sobra um espacinho x, onde eu posso acrescentar mais um triângulo. Vamos colocar o verde aí. E na sequência, né, seguindo o mesmo princípio, nós temos aí o triângulo roxo. Perfeito. Olha que graça. Prestem muita atenção. Olhando para essa figura, então nós temos agora 3 quadrados em destaque. O primeiro lá em cima, que o professor Márcio chama de 1, né?
Na sequência, o 2, que é esse quadrado um pouco maior, e esse aí embaixo, que eu vou chamar de 3. Queridos, é fato que se os mesmos triângulos, né, estão ocupando as duas figuras, essa área azul no primeiro quadrado, formada por 1 e 2, né, somadas essas duas áreas, elas resultarão na área 3. É o que eu vou colocar aqui em cima para vocês. Né? A área 3, ela corresponde à somatória das áreas 1 e 2. Agora vamos pensar um pouquinho. O que é essa área 3? Essa área 3 é um quadrado que tem lado z. Então, como que a gente calcula essa área? Z vezes z, z ao quadrado. O que é essa área 1? Que é daquele quadradinho lá em cima. É um quadradinho que tem lado x por x. Ou seja, a sua área é x quadrado. E esse segundo, o 2, né? Se você observar bem, esse segundo ele tem um lado y. Então a área dele é y quadrado. Por isso que o professor Márcio colocou que z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Vamos pegar um triângulo agora, né? Vamos pegar, por exemplo, esse triângulo verde aí, né? Que tem catetos medindo x e y e hipotenusa medindo z. Então, na realidade, esse z quadrado corresponde ao quadrado da hipotenusa. E esse x e esse y ao quadrado correspondem aos quadrados dos catetos. Eu vou substituir, então, esse z, esse x e esse y por hipotenusa cateto e cateto. E dessa forma a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto quadrado. Está provado o teorema de Pitágoras. Né? Se for o caso, retomem o vídeo, tentem acompanhar novamente, às vezes algum ponto que o professor Márcio falou um pouco rápido, mas essa demonstração, ela é brilhante, ela é maravilhosa, espero que tenham entendido. Tudo bem? E na sequência, pessoal, eu proponho aí a aplicação de algumas atividades mais elaboradas, né, envolvendo o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vamos lá. Olha, pessoal. Vamos ter então esse momento agora para poder aplicar o teorema de Pitágoras, né, de uma maneira bem minuciosa, tem alguns bem interessantes, alguns mais elaborados. Acompanhem com o professor Márcio esses exemplos propostos. Esse primeiro, tranquilo, né? Ele diz assim: em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos catetos 5 raiz de 3. Determine a medida do outro cateto. Sossegado, uma ideia, o professor Márcio vai desenhar um triângulo retângulo aí. O que é que nós sabemos? A hipotenusa mede 14, está aí. Um dos catetos 5 raiz de 3, também está lá. E por fim eu quero outro cateto, que o professor Márcio vai chamar de x. Ótimo, por se tratar de um triângulo retângulo, vale para ele o teorema de Pitágoras. Tá aí o teoreminha, né? Hipotenusa quadrado, cateto quadrado mais cateto quadrado, bora substituir. A hipotenusa mede 14, um cateto 5 raiz de 3 e o outro x. Tudo bem? Agora só alegria, né? Quadradinho de 14 são 196. Lembrando que na hora de fazer 5 raiz de 3 ao quadrado, a gente faz 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 9, que dá 3. Não pode esquecer de elevar os dois aí ao quadrado. Fechou? Vamos multiplicar esse 25 por 3, que dá 75. E agora uma equaçãozinha. Tudo que tem x, primeiro membro, vamos trazer esse x quadrado para o primeiro membro. Ele vem como menos x quadrado. E o 196 vai para lá, menos 196. Vamos subtrair isso aí. 75 menos 196 vai dar menos 121. Eita! E agora? Primeiro membro negativo, o que a gente vai fazer? Multiplicar por menos 1. E aí vai ficar todo mundo positivo. X quadrado igual a 121. Como é que eu faço com esse quadradinho? Passa para o segundo membro como raiz quadrada. Uma coisa importante. O quadradinho ele vai para o segundo membro como mais ou menos raiz quadrada. Né? Por se tratar de uma questão de geometria, as medidas só são positivas, então o professor Márcio não coloca o sinalzinho de menos. A raiz quadrada de 121 é 11, está feito o exercício. Fechou? Vamos passar para frente. Na sequência a gente tem essa proposta aí, olha que graça. O acesso a uma garagem situada no subsolo de uma casa é feito por rampa, conforme nos mostra o desenho.
Tá certo? Observando o desenho aí, né? Sabe-se que a rampa C tem 10,25 metros de comprimento. A altura BC, 2,25, e ele quer a distância AB entre o portão e a entrada da casa. Então, no desenho, vamos colocar as informações aí. O 10,25 da rampa, o 2,25 que é a altura do subsolo e o X que é a distância entre o portão até a porta da garagem. Pessoal, uma coisa me incomoda aí, hein? Esses decimais com essas duas casas decimais. Então, olha só a ideia do professor Márcio. Eu quero tirar essa vírgula. Para ela sair daí, ela teria que andar 2 casas para a direita. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, lembra que eu tenho que multiplicar todo mundo. Esse 10,25 vai virar 1025. O 2,25 vai virar 225. E o x vai virar 100x. O que o Márcio fez? Multiplicou por 100. Nossa, professor, mas agora a gente vai ter que trabalhar com esses números grandões aí. Uma ideia, 1025, 225 e 100 são múltiplos de 5. Então eu posso agora dividir tudo por 5. Se eu dividir o 1025 por 5, eu vou ter 205. O 225 dividido por 5 dá 45 e o 100x dividido por 5 vai dar 20x. E é com esses números que eu vou trabalhar, com os verdinhos. Bora aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No lugar da hipotenusa eu vou botar 205 ao quadrado. Um dos catetos 20x e o outro 45. Tudo bem? Ao elevar 205 ao quadrado, a gente vai ter 42.025. O quadrado de 20x é 400x quadrado. É todo mundo aí que tem que elevar ao quadrado, hein? E o quadrado de 45, 2025. Bora trazer o que tem x para o primeiro membro. Lembra que ele vem negativo, né? Eu tenho menos 400x quadrado igual a 2025. Eu mandei o menos 42.025. Vamos subtrair isso aí. Devo 42.025. Pago 2.025. Vou ficar devendo 40.000. De novo, primeiro membro negativo. Bora multiplicar isso aí por menos 1. Fica todo mundo positivo. E esse 400 que está multiplicando? Passa para lá dividindo, professor Márcio. Então, a gente vai ter x quadrado igual a 40.000 dividido por 400. Dá até para cortar 2 zeros de cada aí, né, pessoal? Fica 400 dividido por 4, que é 100. Tranquilinho? Vamos passar o quadrado como raiz. Raiz quadrada de 100, x é igual a 10. Tudo sob controle? Vamos passar para frente. Na sequência, eu tenho essa proposta aí, que me agrada muito, que a gente vai ter que fazer uma retomada de produtos notáveis. Vamos lembrar disso. Utilizando o teorema de Pitágoras, determine o valor de x nos triângulos abaixo. Então, é só esse triângulo aí, né? Primeira coisa, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto quadrado mais cateto quadrado. Essa hipotenusa ela vale x mais 1. Então eu vou ter que botar x mais 1 ao quadrado. Um dos catetos mede x e o outro vale raiz quadrada de 7. Tá. Queridos, x mais 1 ao quadrado, isso daí é um produto notável. É quadrado da soma de 2 termos. Como é que a gente faz? Lembra? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar essa parafernália toda aí. X quadrado mais 2 vezes x vezes 1, mais 1 ao quadrado. Eu vou repetir. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E lá no segundo membro, ficou x quadrado mais raiz de 7 ao quadrado, é raiz de 49, que vai dar 7. Né? Só cortar aí o radical com o expoente 2. Sossegado? Vamos dar uma simplificada nisso, né? Eu tenho x quadrado mais 2x mais 1 igual a x quadrado mais 7. Traz para cá o que tem x. Então, eu vou ter no primeiro membro x quadrado mais 2x menos x quadrado. E no segundo membro sobrou um 7, eu mandei o mais 1, que foi menos 1. Olha que graça! Nesse primeiro membro, esse x quadrado menos x quadrado dá para cortar, só vai sobrar o 2x aí, enquanto que no segundo membro vai sobrar 6.
Passa esse 2 dividindo, x é igual a 6 dividido por 2. Qual é o valor de x? 3. Tranquilinho? Tá aí algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Espero que tenham compreendido.